Graça e paz, amados, tudo bem? Diante dessa situação de que nós temos que ficar guardados em nossas casas, nos resguardando desse vírus que está infectando muitas pessoas, nós fomos avisados de que essa situação iria acontecer, de que uma doença grave chegaria. Nós não fomos pegos de surpresa. Mas, diante dessa situação, nós não podemos parar, nós não podemos deixar de fazer aquilo que nós nos comprometemos a fazer. E nós, hoje, no dia de domingo, dia 22 de março, nós teríamos às 17 horas a nossa escola bíblica dominical. Infelizmente não podemos fazer ela presencial, mas isso não nos impede de estarmos aqui trazendo a palavra, conversando a respeito do que a gente já está estudando. E nós estávamos estudando a respeito a santificação dos justificados, que está em Romanos. E aqui nós trazemos uma analogia, no capítulo 7 do livro de Romanos. Paulo ele apresenta a questão do relacionamento do crente com a lei de Moisés, tomando por base a ilustração do casamento, no qual marido e mulher prometem fidelidade um ao outro até que a morte os separe. Bom, em Romanos capítulo 7, do versículo 1 ao 6, está escrito o seguinte: Caros irmãos, falo convosco como conhecedores da lei. Acaso não sabeis que a lei tem autoridade sobre uma pessoa apenas enquanto vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele viver, mas se ele morrer, ela está livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei, e mesmo que venha a se casar com outro homem, não estará adulterando. Assim também vós, meus irmãos, morreste quanto à lei mediante o corpo de Cristo, para pertenceres a outro, àquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Pois quando éramos dominados pela natureza pecaminosa, as paixões dos pecados, instigadas pela própria lei, agiam livremente em nosso corpo, de maneira que dávamos frutos para a morte. Mas agora fomos libertos da lei, havendo morrido para aquilo que nos aprisionava, para servirmos de acordo com a nova ministração do Espírito, e não conforme a velha forma da lei escrita. Amém? Então, em Romanos capítulo 7, versículo 1 ao 6, Paulo apresenta a questão do relacionamento do crente com a lei de Moisés, tomando por base a ilustração do casamento, no qual o marido e mulher prometem fidelidade um ao outro até que a morte os separe. Segundo Paulo, e a nossa lei civil corrobora com isso, a morte ela rompe o elo do matrimônio, concedendo ao cônjuge vivo o direito de contrair novas núpcias. Ora, como salvos, morremos com Cristo quando ele morreu por nós. Desse modo, estávamos mortos para a lei que antes nos condenava. No capítulo 7, versículo 6 nos traz isso. Estamos livres para nos unirmos a outro, a Jesus Cristo. O primeiro casamento com a lei fora infrutífero quanto à justiça. Já o segundo, com Cristo, com o qual morremos e ressuscitamos, faz-nos novas criaturas e nos induz a produzirmos frutos de justiça, ações que agradam a Deus. Portanto, libertos da velha natureza e da obrigação, o crente agora ele está livre para se casar com outro. Romanos capítulo 7, versículo 4 nos diz isso. E nós
precisamos saber: estamos casados com Cristo ressurreto. O texto da Epístola aos Romanos, capítulo 7, versículo 6, estabelece o contraste entre a velha e a motivação externa de servir a Deus e a nova motivação interior. A primeira provinha da letra da lei. Já a segunda provém do Espírito de Deus, trazendo nova vida através do seu poder. Se a lei não pôde nos justificar, nem dar-nos poder para vivermos de maneira santa, qual sua função em relação ao homem? Existem algumas funções, sim, dentre as quais destacam-se as seguintes: revelar Deus e sua vontade, trazer o pecado à luz e revelar a necessidade de um Salvador. Gálatas capítulo 3, 24 nos fala sobre isso. Vamos ver? Vamos abrir aqui, Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 24, diz: desse modo, a lei se tornou nosso tutor, a fim de nos conduzir a Cristo, para que por intermédio da fé fôssemos justificados. Romanos 3, 24 também nos fala a respeito disso. Romanos 3, 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Amém? Então a lei ela não pode nos justificar. Certo? E por isso, mas ela tem a sua função em relação ao homem, certo? Uma delas é revelar a Deus e sua vontade, a outra é trazer o pecado à luz e revelar a necessidade do Salvador, e depois prover uma norma de justiça, apenas prover e não operar, só prover, não operar. A lei não está operando mais, tal qual o termômetro que registra a febre, mas não tem poder para curá-la. Amém? No capítulo 7, do versículo 7 ao versículo 25, ele nos fala da lei da consciência, certo? Nesse trecho do capítulo 7 da Epístola aos Romanos, Paulo descreve o conflito interior com sua própria carne. Amém? Vamos ver aqui então. Porquanto, que concluiremos? A lei é pecado, de forma alguma. De fato, eu não teria como saber o que é pecado a não ser por intermédio da lei. Porquanto, na realidade, eu não haveria conhecido a cobiça, se primeiro a lei não dissesse disso: não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando-se da ocasião dada pelo mandamento, provocou em mim todo tipo de cobiça. Porque onde não há lei, o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu, e eu fui ferido de morte. E descobri que o mandamento que era para a vida transformou-se em morte para mim. Porquanto o pecado, valendo-se do mandamento, iludiu-me, e por meio dele me matou. De maneira que a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Portanto, isso significa que o que era bom tornou-se morte para mim, de forma alguma. Mas o pecado, para que se revelasse como pecado, produziu em mim a morte, por intermédio do que era bom, a fim de que, por meio do mandamento, o pecado se demonstrasse extremamente maligno. Porquanto é do nosso pleno conhecimento de que a lei é espiritual. Eu, entretanto, sou limitado pela carne, pois fui vendido como escravo ao pecado.
pois não compreendo meu próprio modo de agir, porquanto o que quero, isto não pratico. Entretanto, o que detesto, isso me entrego a fazer. Amém? Ora, e se faço o que não desejo, tenho que admitir que a lei é boa. Nesse sentido, não sou mais eu quem determina o meu agir, mas sim o pecado que habita em mim. Porque sei que na minha pessoa, isto é, na minha carne, não reside bem algum, porquanto o desejar o bem está presente em meu coração, contudo não consigo realizá-lo. 19. Pois o que pratico não é o bem que almejo, mas o mal que não quero realizar. Esse eu sigo praticando. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o realiza, mas o pecado que reside em mim. Assim descubro essa lei em minha própria carne. Quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim. Pois no íntimo da minha alma tenho prazer na lei de Deus. Contudo, vejo uma outra lei agindo nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha razão, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em todos os meus membros. Miserável ser humano que sou, quem me libertará deste corpo de morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que eu mesmo com a razão sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Amém, amados? Então, o capítulo 7 da epístola do apóstolo Paulo à igreja de Roma, ela fala a lei e a consciência do homem. Nesse trecho do capítulo 7 da epístola aos Romanos, Paulo descreve o conflito interior com a sua própria carne. Vemos aqui não somente o dilema de Paulo, como o nosso também. Ocorre que o cristão vive em dois mundos ao mesmo tempo, o temporal e o espiritual. Observemos que já no início deste capítulo, no versículo 7, Paulo muda o pronome nós para eu, ao descrever a batalha pessoal contra a natureza pecaminosa. Este capítulo é um alerta a todos os homens. Não serviu apenas para Paulo naquela época, mas serve para cada um de nós. É evidente que Deus não espera que vivamos uma vida cristã normal, como resultado dos nossos próprios esforços. Mas Ele espera que deixemos Cristo viver em nós, pelo seu Espírito, e em nós produzir vida abundante e vitoriosa. Em Romanos capítulo 7, versículo 14, nos fala de luta e vitória. Temos a demonstração fiel e pessoal do eu, do novo homem lutando para viver a vida cristã. É um quadro vivo da luta que se trava entre as duas naturezas coexistentes no crente, coexistente que existe em mim e existe em você, e nós estamos nessa luta constante. Podemos tirar vantagens espirituais a partir da leitura dos versículos do capítulo 7, dos versículos 15 a 25, inserindo o velho homem e o novo homem, nos lugares onde aparece o pronome eu, assim, porque o velho homem é o que eu faço, o novo homem não o aprovo, pois o que o novo homem quero isso, não faço, mas o que aborreço, isso faço. É uma luta entre o velho homem e o novo homem. E quem é que vai vencer? Depende somente de mim e de você determinar quem é que vai vencer. Porque nós temos que mortificar a nossa carne todos os dias. Nós temos que lutar e estar nessa luta travada no reino espiritual. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é contra o nosso irmão, mas é contra nós mesmos. Nós mesmos temos que mortificar o velho homem para que o novo homem venha surgir. No versículo 19, Paulo mostra a sua incapacidade de obedecer à voz da consciência.
Você sabe que a nossa consciência, ela sabe o que é certo e o que é errado. E ela traz para cada um de nós, certo, o que é certo. Então Paulo, ele mostra a sua incapacidade de obedecer à voz da sua consciência. A sua consciência diz que ele está errado, mas ele insiste em fazer errado. Saber o que está certo não é suficiente. O apóstolo Paulo diz: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Será que já experimentamos alguma vez uma batalha dessa natureza, a ponto de, como Paulo dizer, quem me livrará do corpo desta morte? Que está no versículo 24. Nesse grito de desespero, Paulo, ele reconhece o livramento prometido que provém de fora, que provém da parte de Deus. Mas existe um segredo para esta vitória. O segredo da vitória espiritual consiste em deixarmos de olhar para nós mesmos e em concentrarmos-nos no Senhor Jesus Cristo, reconhecendo que os mandamentos de Deus são santos, justos e bons, conforme está em Romanos capítulo 7, 12. Reconhecermos que a lei não pode mudar a nossa vida. Reconhecermos que a nossa força de vontade, os nossos esforços, não nos concedem vitória contra o pecado. Devemos pedir ajuda e libertação divinas, confessando o nosso pecado e a nossa necessidade de uma salvação. Reconhecer que devemos louvar a Deus pela vitória em Cristo e reconhecer que não devemos confiar em nós mesmos. E nós temos uma única saída. Deus, ele já proveu essa vitória através de um pacto feito na cruz do Calvário. Portanto, não conquistamos a vitória esforçando-nos para matar o velho homem, como fazem algumas pessoas sinceras. Nem tampouco pedindo que a velha natureza seja desraigada, como também muitos pedem. Devemos nos lembrar que a nossa natureza não pode viver pecando. 1 João capítulo 3, versículo 9 nos diz o seguinte. 1 João, primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 3, versículo 9, nos diz o seguinte: todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado, porquanto a semente de Deus permanece nele, e ele não pode continuar no pecado, pois é nascido de Deus. Amém? Então devemos lembrar que a nova natureza não pode viver pecando. O que necessitamos, Deus nos dá em resposta à nossa fé e clamor. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Rapidamente, a resposta da parte do Espírito Santo, ela se apresenta. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos capítulo 7, versículo 25. Amém, amados? Por hoje nós estudamos o capítulo 7 e eu quero deixar para vocês uma palavra que cada um de nós venhamos nos empenhar nessa luta constante que nós temos com nós mesmos, do velho e do novo homem. O velho homem, ele não quer se entregar, ele quer permanecer. Mas o novo homem, aquele que nasceu com Cristo, esse sim tem que vencer. E depende de você, irmão. Amém? Vamos orar? Pai amado, eu te dou graças, Senhor Deus, por este momento, Senhor Deus. Mesmo diante, Senhor Deus, desta impossibilidade, Senhor Deus, Tu nos dás, Senhor Deus, estratégias. Tu nos provê, Senhor Deus, de meios, Senhor Deus, para levarmos, Senhor Deus, os Seus ensinamentos. Eu te dou graça, Pai amado, e que cada irmão, Senhor Deus, possa receber em seu coração, Pai, aquilo que nós estamos estudando aqui.
Hoje nós estudamos capítulo 7, Senhor Deus. Capítulo 7 de Romanos. Que Deus abençoe a todos. Tenham um ótimo dia. Amém?